Olá, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula do nosso curso de Álgebra para Machine Learning e hoje vamos falar sobre operações com matrizes. No sumário da nossa apresentação, primeiro vamos falar sobre operação de matriz transposta e depois vamos ver algumas operações de adição de matrizes com matrizes, adição e multiplicação de escalares com matrizes e adição de matrizes e vetores. Primeiramente, falando sobre matriz transposta. Então, a transposta de uma matriz, a operação de transposição de uma matriz, é equivalente a espelhar a sua imagem com o centro na diagonal principal. Um elemento ele é considerado parte da diagonal principal quando suas coordenadas i e j são equivalentes. Então, neste caso, temos nossa matriz A, e os elementos da diagonal principal são aqueles nas quais as coordenadas i e j são equivalentes. Ou seja, A11, A22 e A33. Então podemos considerar que esta é a nossa diagonal principal. Uma matriz transposta, ela respeita a seguinte equação, que é transposta de uma matriz, o elemento i e j dessa transposta, ele é igual ao elemento A, J, I da matriz original. Aqui um exemplo. Vamos transpor a matriz A composta pelos seguintes elementos. Então, a resposta dessa transposição é a seguinte. A transposta é, você copia os elementos da diagonal principal e você espelha os elementos. O que está na primeira linha vai ser, na verdade, pertencente à primeira coluna da nossa matriz transposta. Então, esse 2, 7 e 5, como primeira linha, ele vai passar a ser da primeira coluna da minha matriz transposta. A segunda linha é equivalente à segunda coluna da matriz transposta. Portanto, e a terceira linha da minha matriz original é equivalente à terceira coluna da minha matriz transposta. Com isso, obtemos a nossa transposta da matriz A do exemplo que está aqui. Falando um pouco sobre a operação de transposição para vetores escalares, a gente pode, sim, aplicar esse conceito em vetores. E ele é bastante utilizado para escrever o conteúdo do vetor em uma única linha. Então, eu posso, usando a transposta de um vetor, fazer um vetor coluna passar a ser um vetor linha. E em uma linha de texto eu consigo transmitir a informação de qual são os elementos do nosso vetor. Então o vetor coluna ele acaba passando a ser um vetor linha. A transposta de um escalar também é válida, porém um escalar ele possui apenas um número em sua representação. Então, a transposição de um escalar ele acaba sendo o próprio escalar. Ou seja, um escalar A qualquer é igual ao seu escalar, ao seu valor transposto. Falando um pouco de adição de matrizes com matrizes agora, é possível fazer essa adição, essa operação de adição de matrizes com as matrizes, desde que elas possuam a mesma dimensão. Então, se eu tenho uma matriz 3x3, só é possível eu fazer a adição com outra matriz 3x3. Se a segunda matriz for, por exemplo, 3x2, não é possível fazer essa adição.
Uma adição entre matrizes, ela é dada por uma matriz C que seja igual a uma matriz A mais uma matriz B. Todos os elementos de C serão iguais aos elementos de A. Os elementos de C na linha I, coluna J, serão igual à soma do elemento de A na linha I, coluna J, mais o elemento de B na linha I, coluna J. Como um exemplo, temos uma matriz A composta pelos seguintes elementos e uma matriz B composta pelos seguintes elementos. Aí a gente quer fazer a adição dessas duas matrizes. Vamos chamar essa adição de C. E essa adição vai ser igual a o primeiro elemento da minha matriz C, que é a matriz adição, ela vai ser o primeiro elemento de A mais o primeiro elemento de B, da linha 1, coluna 1. Então, seriam 2 mais 1. Da linha 1, coluna 2, seriam 7 mais 4. Da linha 1, coluna 3, 5 mais 7. E assim sucessivamente. 11 mais 9. 4 mais 5. 9 mais 2. Menos 4, menos 3. 2 mais 2. 6 mais 6. Isso é o equivalente a 3, 11, 12, 20, 9, 11, menos 7, 4, 12. Então, com isso, somando elemento a elemento, a gente consegue obter a nossa matriz soma. Falando agora um pouco sobre adição e multiplicação de escalares com matrizes, é possível também fazer operações de adição e multiplicação de matrizes com números escalares. Apesar de eles não terem a mesma dimensão, é possível fazer isso somando o escalar com cada um dos elementos da matriz. Por exemplo, uma matriz C que recebe a soma de uma matriz A com um escalar B, cada elemento dessa matriz C corresponde à soma do elemento correspondente na matriz A, ou seja, o elemento na linha I, coluna J de C é igual ao elemento da linha I, coluna J de A, mais o valor de B. Isso ocorre para as multiplicações também. Por exemplo, uma matriz E que recebe o valor de um escalar D vezes uma matriz A é equivalente. Cada elemento de E da linha I, coluna J é equivalente ao escalar D multiplicado por A, cada elemento da linha I, coluna J da matriz A. Um exemplo, uma matriz A composta pelos seguintes elementos, um escalar B equivalente a 3 e um escalar C equivalente a menos 1. Como que vai ser feito essa operação? B vezes A mais C. Bom, primeiro vamos fazer a operação B vezes A. Ela é dada por todos os elementos de A multiplicados por B. Então aqui temos 2 vezes 3, que é igual a 6. 7 vezes 3 é igual a 21. 5 vezes 3 é igual a 15. 11 vezes 3 é igual a 33. 4 vezes 3 é igual a 12. E assim sucessivamente até que a gente consiga
completar os valores de cada elemento da tabela. Com isso, a gente consegue somar essa matriz produto que obtivemos de B, do escalar B vezes a matriz A, com o escalar C. E isso é dado somando o valor de menos 1 com cada um dos valores da matriz A, da matriz produto entre B, o escalar B, e a matriz A. Isso é equivalente a 6 menos 1, que é igual a 5, 21 menos 1, que é igual a 20, e assim sucessivamente. Agora falando um pouco sobre a adição de matrizes e vetores. No contexto de Deep Learning, é possível realizar a adição de uma matriz com um vetor. Um vetor B, ele é adicionado em cada coluna da nossa matriz. Ou seja, eu vou repetir os valores do vetor coluna B para cada uma das colunas da matriz A. Então eu vou fazer, na verdade, uma cópia do meu vetor B para cada uma das colunas da matriz A. Então, se a matriz A for de 3 por 3, por exemplo, e o nosso vetor B for de 1 por 3, então eu vou copiar esse vetor B 3 vezes. E vou somar todas essas cópias com cada um dos elementos, cada uma das colunas da minha matriz A. Como que funciona isso na prática? A mais B, por exemplo, eu vou somar cada uma das colunas da minha matriz A com o meu vetor B. Então, essa soma A mais B, ela é dada por 2 mais 4, que é 6, 11 mais 1, que é 12, menos 4 mais 2, que é menos 2, e assim sucessivamente. Ou então, realizando essa soma, a gente consegue obter a matriz soma de uma matriz com um vetor. Com isso, a gente conclui a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like do canal e ativar o sininho para conseguir receber as notificações das próximas aulas.